às vezes você pode achar a palavra dura demais. E geralmente ela começa assim. Porque a palavra de Deus, ela vem dividida em 3 fases. O Espírito Santo, ele é aquele que consola, mas é também aquele que exorta e é também aquele que edifica. Então ele reparte a sua palavra em 3 etapas muito distintas: exortação, consolação e edificação. Aleluia! Exortação, uma chamada de atenção, um puxãozinho de orelha para a gente poder entender sobre o que ele está falando. Consolação, para nos mostrar que ele está conosco, ainda que nós, falhos, fracos e pecadores, tenhamos cometido tanto erro diante dele. E edificação, para nos mostrar que a palavra que ele nos deu, ela pode nos alimentar, nos edificar, nos transformar e nos libertar dos nossos pecados. Aleluia! Se a palavra de Deus não completa essas 3 fases, não é a palavra de Deus. Amém? Então, conhecendo isso hoje, a gente sabe que uma chamada de atenção, às vezes as pessoas dizem: pastor, a palavra é meio dura demais. Eu vou lá na igreja da Vitória, a igreja da Bênção, né? Lá é só vitória. Aqui também é, irmão, mas só que está escondido atrás de uma prática de justiça. Aleluia! É quando eu pratico a palavra que eu sou mais que vencedor. Então não é normal que eu leia, entenda, e eu costumo dividir em 4 tipos de pessoas. Existem as pessoas, sabe, nós estamos firmados em 4 bases, que é ouvir, entender, aceitar e viver. Então tem gente que não quer ouvir, e quem não quer ouvir, irmão, você não pode fazer mais nada, acabou ali. Aleluia! Agora, quem ouve não entende. Ouviu, entrou no ouvido, saiu no outro, não compreendeu, não tirou dúvida, não conversou comigo depois do culto. Ó, pastor, não entendi tua palavra. Sabe? Agora tem aquele que ouve e entende, mas não aceita. Diz: não, isso aí não é para mim, isso é para o meu marido. Não, isso é para minha esposa. Ele devia estar aqui hoje. Você acha que Deus não tem poder para trazer ele aqui? Ela aqui? Tem. Isso aqui era para minha irmã, isso aqui. Não, é para você. É você que veio. Aleluia. Você não paga uma consulta no médico para falar de alguém. Você paga uma consulta no médico para falar de você. Aleluia. Então, você veio aqui, é para você. Pode pegar, não tem problema. Porque nós queremos curar a nossa casa, mas nós não queremos curar a nossa casa. E primeiro eu preciso curar a minha casa terrena, para depois curar a minha casa coletiva. Aleluia. Então tem aquelas pessoas que ouvem, entendem, aceitam, mas não vivem. E aí não faz efeito. Você tem tudo, mas você não faz nada. Aí eu tenho muito daquilo que eu pratico muito pouco. E aí não adiantou. A palavra volta vazia. E Jesus disse, Deus disse: eis que velo para que a minha palavra se cumpra. E ela não voltará vazia, mas ela prosperará para o fim para o qual eu a enviei. Eu a enviei para prosperar, ela vai prosperar. Assim como a chuva cai sobre a terra e não torna antes que molhe, que regue o solo, assim também será a minha palavra. Ela descerá e prosperará para o fim, para o propósito para o qual eu a enviei. Aleluia! Então é impossível que você ouça esse culto e que nada mude na tua vida, na tua mente, no teu espírito. É impossível. Pastor, mas eu já entrei aqui vazio e saí mais vazio do que eu entrei. Mas irmão, eu estou te colocando entre 4 fases. Talvez você não ouviu. Talvez você ouviu e não entendeu. Talvez você ouviu, entendeu, mas não aceitou. E aí você vai sair vazio, irmão. Aleluia. Você precisa ouvir, entender, aceitar e viver. São os 4 elementos que você precisa desenvolver para que dê tudo certo na tua vida. Aleluia. Vamos lá? Isaías capítulo 29, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse, escute isso: visto que este povo se aproxima de mim
e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Até aqui por enquanto, escuta isso. O Senhor falou: esse povo se aproxima de mim somente com a sua boca, e com os seus lábios me honram, visto que aprendeu de forma maquinalmente. Ele está dizendo de forma rígida, de forma na lei, de forma a homens terem ensinado da maneira como eles querem ensinar. Querido, não dá para ser mais muito humano quando a gente aprende no Espírito. Nós não vamos negar a nossa humanidade, muito pelo contrário. A nossa humanidade, ela vai aflorar cada vez mais, e eu vou mostrar cada vez mais quem eu sou. A Bíblia, na verdade, ela é um espelho que vai refletir para mim quem eu sou. Aleluia! A lâmina da espada vai estar tão polida que vai chegar uma hora que eu vou me enxergar nela. Eu vou ler a Bíblia, e quando ele falar assim, em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, que ele diz assim: fora ficam os cães, os idólatras, os feiticeiros, os impuros, e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu de repente vou olhar para aquilo e vou dizer: meu Deus, eu estou aqui, ó. Eu sou esse aqui, ó. O avarento, o idólatra. Sabe, a gente pensa que idolatria está ligada somente ao ato, à imagem. Não, idolatria está ligada a muito mais coisas. Idolatria no nosso meio hoje está ligado a shows gospel. Se você for informado para você que um determinado cantor famoso do nosso meio vai estar na cidade, muitas pessoas pagariam para estar lá vendo. Dariam valores. Eu me lembro de um dia que nós fomos num evento sem nomes, né? Mas era no nosso meio. E tinha um cantor gospel, que cobrava para tirar foto. A pessoa queria tirar uma foto, tinha que pagar primeiro para o seu assistente, para depois ir lá tirar uma foto com o camarada. Querido, tira uma foto com Jesus que é de graça, aleluia. Ele não cobra nada, amém? Você pode tirar uma foto com ele, fica tranquilo. Pega a Bíblia assim, bota do teu lado e tira um selfie. É de graça, não paga nada, amém? Sabe, está contaminado, está corroído. Esse povo se aproximou de Deus com lábios e com boca, mas negam a Jesus com as suas atitudes. Nós precisamos representar e apresentar. Eu vivo dizendo isso, mas é bom a gente gravar bem isso. Grava isso no teu coração. A gente apresenta Jesus para as pessoas, e a gente leva as pessoas para a igreja. Aí as pessoas chegam na igreja, e daqui a pouco elas olham para a nossa vida, e a nossa vida não representa Jesus. Aí algumas pessoas vão embora, porque olham para nós e até perguntam: quanto tempo tu está na igreja? Não, eu graças a Deus já estou 5 anos na igreja. 5 anos, tu continua com essa vida, irmão? E o camarada vai embora. Se ele não mudou em 5 anos, eu estou 5 dias. Ele está 5 anos na igreja, não mudou de vida. Eu estou 5 dias, não vai dar certo. Eu vou mudar só depois de 10? Não, eu preciso apresentar Jesus e representar. Quem me trouxe para a igreja não está na igreja mais hoje em dia. Não quer mais ouvir falar. Quem me levou, o senhor pastor, quem me levou não quer mais ouvir. Acha que tudo isso é meio, não sei. Sabe por quê? Porque Jesus, assim como Moisés, ele demorou muito tempo para descer do monte. Ele subiu. Esse é o problema do povo, querido. Quando você não ganha o que você quer naquele culto, naquele mês, naquele trimestre, naquele ano, aí o irmão chega e diz assim: pastor, a vida baleada, eu estou aqui tanto tempo na igreja e parece que Deus não me vê. Irmão, 40 dias Moisés demorou para descer do monte. O povo chegou em 40 dias e falou assim: Arão,
esse Moisés que nos trouxe até aqui, tarda em descer do monte. Faça-nos um Deus para que possamos adorar. Arão falou: vai lá, então arranca as correntes e pulseiras e brincos das vossas filhas e das vossas esposas, e fundiremos. Então, e fundiram um bezerro de ouro, com oferta arrancada. É isso que está acontecendo nas igrejas. Nós precisamos voltar a apresentar e a representar Jesus. Aleluia. A pessoa que nós temos que trazer as pessoas não por convite, por modelo de vida. Que a pessoa possa olhar para a nossa vida e dizer: meu Deus, tu é cristão? Tu vai em alguma igreja? Sou crente, irmão. Tu é crente? Eu sou filho, na verdade, né? Mas já fui crente também. Qual é a tua igreja? Qual é o horário do culto, né? Eu queria ir lá conhecer esse negócio. Eu estou vendo a tua vida é, sabe, mostrar pela vida. Não pelo que você tem, não pelos bens materiais. Eu, graças a Deus, sou filho de Deus, tenho um carro importado, uma casa com 10, né, com 10 suítes. Não, querido, isso aqui vai ficar. Nós não estamos falando de bens materiais, estamos falando da maneira como você vive. E principalmente, a maneira como você encara as adversidades. Aleluia! Se você tem paz em meio à guerra, para demonstrar uma vida com Cristo, eu preciso de atitude, não de palavra. Por isso Deus falou aqui, muito pontual, em Isaías capítulo 29, versículo 13, ele diz assim: o Senhor disse, foi Ele que falou: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Sabe o que ele está dizendo? Esse povo me teme quando homens o amedrontam. Pastores que amedrontam o povo. Se tu não dizimar, tu vai gastar com farmácia. Se tu não dizimar, teu carro vai quebrar. Se tu não ofertar... Ei, irmão, eu não preciso vir para a igreja por medo daquilo que colocaram sobre mim. Eu tenho que vir para cá por amor a Deus, aleluia. Só que hoje tem mais gente na igreja porque tem medo do diabo do que por amor a Deus. A coisa levantou lá em casa, deu problema, corre para a igreja. Corre para a igreja porque o inimigo se levantou. Não, eu tenho que estar aqui porque eu amo o Senhor. Aleluia. Não porque eu tenho medo do diabo. Querido, aqueles que são meus, diz o Senhor, aquele que é meu lança fora todo medo. Aleluia. Aquele que é do Senhor, o maligno não os toca. Ele pode até te rodear, mas não te pega. Amém. Eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo. Eu não posso me aproximar mais por lábios, por palavras. Eu tenho que me aproximar de coração. Eu tenho que entregar a minha vida. Sabe, um dia nós estávamos com a igreja lotada e foi lá na nossa congregação de Canelinha, e eu fiz uma pergunta. Eu acho que eu já fiz aqui também. Quem já entregou a vida para Jesus? Levanta a tua mão. Quem já confessou Jesus? Levanta a mão assim, quem já entregou a vida para Jesus. Se não, irmão, depois a gente vai fazer uma oração então. Aleluia. A pergunta é: por que você pega ela de volta quando a coisa fica ruim? Por que nós pegamos a vida de volta? A vida não é dele. A gente não foi lá na frente e falou: Senhor, Tu é meu único Senhor e Salvador, escreve meu nome no livro da vida. Nem perguntamos para ele se ele aceitou a gente, né? Mas a gente aceitou ele, amém? A pergunta hoje não é se ele me aceita, não é se eu aceito ele. A pergunta é se ele me aceita. Aleluia. Aí quando a gente entrega a vida para Jesus, aí vem uma promessa da parte até do pastor, né? O Senhor vai entrar na tua casa, e isso é uma verdade. O Senhor vai entrar na tua casa, vai mudar a tua realidade, vai mudar a tua vida, vai fazer uma limpeza. A limpeza dói, é a parte doída, é a limpeza. Ele vai fazer uma limpeza, e depois que estiver tudo limpinho, ele vai habitar nessa casa. Aleluia. Aí você sai daqui cheio, aí no dia seguinte acontece alguma coisa difícil,
você pega a sua vida de volta. Tá aqui, Senhor, só empresta um pouquinho aqui que eu quero resolver um problema. Não, mas você deu a vida para mim. Eu dei para ti, mas agora a coisa ficou feia, agora é comigo, agora deixa que eu resolvo. Aí você não resolve, aí você pega e diz: Senhor, toma a minha vida. Mas você estava comigo, rapaz, tu pegou. Agora tu está me devolvendo porque tu deixou ela pior do que ela já estava. Deixa a tua vida comigo, aleluia. Não pega ela, irmão, amém? Você entende isso, amém? Glória a Deus. Continua aqui comigo, vem. Ele diz assim, ó. Agora pula para o versículo 15. Ele diz assim, ó: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. Terrível. Ignorar a Deus, ignorar o Senhor diante de algum feito, como se Ele não estivesse nos vendo. Querido, quando eu oro, eu tenho absoluta certeza de que Ele está do meu lado, aleluia, absoluta certeza, não há uma sombra de dúvida de que Ele está ali. Agora, eu tenho uma consciência, Ele não vai fazer a minha vontade, porque a minha oração é: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então por que pedir do meu jeito? Em Tiago diz: vós pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, para gastardes em vossos deleites. Querido, por que a gente não recebe? Porque não é errado pedir, não está errado pedir. O errado é como você propôs no seu coração usar aquilo que você está pedindo. Aleluia. Por isso que eu costumo dizer que num casamento, geralmente o pedido da esposa e do marido não é atendido, porque a esposa pede: Senhor, muda o meu marido. E se Deus mudar o marido dela do jeito que ela está pedindo, ela não precisa mudar. Aí geralmente ela pede: Senhor, muda a minha. Ele pede: Senhor, muda a minha esposa. Mas se Deus atender e mudar a esposa, ele vai se acomodar e nunca vai mudar. Então é necessário muitas vezes Deus manter as coisas do jeito que estão, porque um pressiona o outro. Uma pedra lapida outra pedra, e no final ambas brilham. Você sabe como é que se lapida um diamante? O que se usa para lapidar um diamante? Outro diamante. Aleluia. Então é necessário que eu passe uma vida toda lapidando, e lapidando, e lapidando, e lapidando, e quando chega lá no final, estamos dois velhinhos sentados numa varanda, ele não xinga mais, ela não reclama mais, cadeira de balanço, olhando para fora. Ele olha assim: é minha velha. Ela diz: é meu velho. É que deu, está lapidado, já estão brilhando os dois, não precisa mais. Mas passaram uma vida se lapidando. Então é mais fácil eu descer, conhecer o Senhor, conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, aleluia. Eu preciso disso. Deus quer trabalhar numa lógica humana, mas Ele quer que o Espírito esteja ativo, aleluia. Que a gente não esqueça qual é o propósito. Há uma mudança. Qual é o propósito do meu pedido? Qual é o propósito da minha angústia? Eu entreguei minha vida para Jesus, eu me aproximei dele. Naquele dia que eu entreguei, eu chorei, eu senti um arrepio. Pastor, mas hoje não arrepia mais. Irmão, não arrepia porque você tomou a sua vida de volta. Se você deixar a sua vida com Ele, vai arrepiar. Você quer arrepiar? Nós ligamos um ventilador aqui, irmão, você arrepia na hora, aleluia. Irmão, pastor, eu não sinto mais, eu vou para a igreja, eu não choro mais. Irmão, você ora,
Porque a gente quer que Ele nos dê aquilo que é gostoso para a nossa alma, para o nosso espírito. Você sabe o que é gostoso para Ele? Quando Ele fala, Ele diz assim: então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Você entendeu que o princípio começa com você fazendo? Buscar-me-eis. É nós que temos que fazer. A gente diz: Senhor, eu fui ontem na igreja, mas estava tão frio, acho que não é aquela congregação, eu vou mudar de igreja. Irmão, quem faz o ambiente é você. Escute isso. Quem faz o ambiente é você. Deus te abençoe. José do Egito, escute isso, ele estava no calabouço. Ele estava numa masmorra, no porão de um castelo. Você sabe o que tem nesses ambientes, querido? Tem excremento humano misturado com feno e palha no chão, com urina humana. E nesse ambiente não é só a tua não, é tua e de quem está contigo. E ali é servido a comida para você. E do jeito que eles jogavam a comida, tinha que comer. Um ambiente inóspito, horrível de se viver. Mas um dia, de manhã, o copeiro e o padeiro acordaram com um semblante descaído, tristes. Aí José pergunta para eles assim: por que estão descaídos os vossos semblantes? Ô Zé, a gente está preso, tem fezes aqui, tem urina aqui. Não podia ser isso o motivo? Eles tinham tido um sonho. E eles estavam tristes por causa do sonho que tinham. Querido, quem faz o ambiente é você. Se você entrar na igreja com uma expectativa, se você sair de casa com uma expectativa: hoje eu vou para a igreja, Deus vai falar comigo. Eu vou para a igreja, Deus tem uma palavra para mim. Eu vou para a igreja, a minha vida vai mudar. Hoje a minha vida vai dar uma guinada. Hoje é o último dia que eu passei em sofrimento e angústia por causa desse pequeno problema, dessa leve e momentânea tribulação. Acaba hoje. Aleluia! Eu saio com essa expectativa. Com essa expectativa eu vou para a igreja. Querido, não tem como não encontrar o Senhor, porque a expectativa, ela prepara um ambiente para a descida do Espírito Santo. Ele só vem no lugar onde ele é desejado, atraído. Aleluia. Eu venho para uma igreja, mas a gente vem muito para querer receber. E aí o Espírito Santo vem para querer encontrar o ambiente. Aí ele vai num, não encontra, ele vai no outro. Pastor, ele vai? Onde é que está escrito que ele vai? Ei, Deus falou que ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Se ele procura, é porque está difícil de encontrar. Ele entra no ambiente, ele fica procurando em você, querido. Ele vai em você e diz: não, aqui não, está muito preocupado com uma continha. Não, aqui não, está muito preocupado com... Não, aqui não, está muito preocupado com relacionamento. Aqui está muito preocupado com a dor de cabeça, não vai dar. Ele vai batendo de um em um e no final... Se ele não encontrar ambiente, ele vai embora, irmão. É por isso que muitas vezes você vê o pastor incendiando e todo mundo meio apático, porque aqui ele vai encontrar. Aqui ele vai encontrar. Se ele vier, ele vai encontrar. Às vezes é um espacinho muito pequeno, mas ele encontra, porque a gente procura queimar o dia todo, aleluia. A gente procura incendiar o dia todo, preparar um ambiente, pedir: vem. Se tu não vier, eu não sei o que dizer. Se tu não vier, eu não sei o que falar. Me ajuda, Senhor. E quando ele vem, ele vê tanta sede, ele diz: não, então aqui eu fico. Mas às vezes ele me informa, ele diz: eu não consegui ficar em mais ninguém, filho. A igreja toda estava tão quieta, tão apática. E eu precisava tanto que a igreja se levantasse. Eu precisava tanto que alguém profetizasse. Eu precisava tanto que alguém dissesse aleluia. Que alguém viesse com vontade de me adorar, de me louvar. Que alguém, sabe assim.
Busque, busque. Quer um conselho? Busque, busque. Pastor, mas eu não sei buscar. Você sabe buscar. Você sabe. Querido, quando nós éramos pequenos e nós queríamos alguma coisa, eu não sei se você passou por isso. A gente era muito pobre. Eu ia no mercado com a minha mãe. E quando eu queria alguma coisa, eu deitava no chão. E a minha mãe dizia, levanta, menino. Né? Chegar em casa, tu vai ver com o teu pai. E cara, chorar, eu quero. Consciente, irmão. Tu lembra, pastor? Eu tinha uns 5 anos, lembro. Sem vergonha. Irmão, quando você quer muito uma coisa, se faz de menino, de pequeno, não de ingênuo. Porque a criança que cai no mercado, ela não é ingênua, ela é esperta. Aleluia! E ela ganha. Sabe pra quê? Pra ficar quietinho. Só pra não fazer vergonha. Vem cá, pega isso aqui de uma vez. Vem cá, menino. Chegar em casa, tu vai ver. Quando chega em casa, ninguém vê nada. Tá tudo certo. Levava no máximo um puxão de orelha. E vai pro teu quarto. Aleluia. Irmão, insiste com Deus. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dá-se-vos. Agora escuta. Não vira um pedinte, um mendigo na igreja. Tem gente pedindo coisas na igreja, irmão. Não tem cabimento. Tem pedidos que a gente faz na igreja que não tem cabimento. Irmão, Deus quer dar coisas espirituais. Deus quer dar paz em meio à guerra. Deus quer tirar a prostituição. Deus quer tirar a mentira. Deus quer tirar a inveja. Deus quer que você abandone, na verdade. Ele não quer nem tirar. Aleluia. Imoralidade, julgamento. Deus quer que você abandone. Ele quer te dar uma vida. Mas para Ele te dar uma vida, Ele precisa que tu mude a maneira de pensar e de agir e de falar. Aquilo que você ouve tem que ser entendido. Pastor, eu ouvi e entendi o que o senhor falou. Você aceitou? Eu assim, para mim não, mas se a minha irmã tivesse aqui, olha, era para ela essa noite assim, sabe? Mas tudo bem. Não, aceita, é para você. Aleluia. Não, eu ouvi, entendi e aceitei. Aleluia. Vamos viver. Viver. Irmão, a gente passa por problemas iguais a todo mundo. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou e por 3 anos e meio não choveu. Aleluia. Só que depois ele orou de novo e a chuva tornou a vir. Mas ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Às vezes eu chego em casa, a gente tem às vezes alguns impasses. A gente se cuida, irmão. A gente se cuida. Quando tu vê que sai uma faísca, tu já, quarto, muda de ambiente. Vai lá, cria uma compreensão. Peraí, ela é assim. Eu casei, eu queria, é isso aí, deu. Sabe, eu acho que ela faz o mesmo. Eu acho que ela diz, ele é assim. Fazer o quê? Não mudou até hoje, vai mudar nunca mais. Meu Deus, Jesus, né? Amém. Mas cria uma compreensão, sabe? Às vezes a gente até, aí quando um estoura assim, meio, tá vendo aqui? Aí o outro, se ele tá estourando, eu fico, agora se ela tá estourando, fica você. Fica quieto. Pastor, a reclamação. Querido, quer afastar o Espírito Santo? Murmura, reclama. A reclamação é o contrário da clamação. Quando você clama a Deus, você está esperando que Ele faça. Quando você reclama a Deus, você só está mostrando que Ele não fez como você queria. Aleluia. E isso magoa o Espírito Santo. Não se aproxime de Deus com a boca, com palavras. Vamos se achegar a Deus com a nossa vida. Representar é muito maior do que apresentar. Eu posso apresentar Jesus para você hoje, amanhã você me encontrar num lugar público representando muito mal o meu pai. E aí, irmão, eu preciso representá-lo, não apresentá-lo. Eu preciso que você veja ele com a minha vida.
Por quê? Porque se você vê ele com a minha vida, você vai dizer, é possível. Se esse homem conseguiu, eu também consigo. Se esse homem conseguiu voltar atrás, se ele não odeia mais, se ele não inveja mais, se ele não mente mais, se ele não se prostitui mais, eu também consigo. Eu preciso disso. Talvez você ouça, pastor, o senhor fica falando de prostituição, mas aqui ninguém é prostituto. Querido, a palavra prostituir-se não significa trabalhar num prostíbulo. Uma pessoa pode se prostituir em casa. Hoje só precisa de um computador. Não precisa de muita coisa, não. Aleluia. Hoje só precisa de um celular, na verdade. Mais nada. Pastor, mas o senhor fala de mentira? Eu não, graças a Deus eu não minto. Toca o telefone, se é para mim, diz que eu não estou. Pronto, irmão. Aleluia. Né? Estão batendo palma lá na frente de casa. Ó, se for para mim, diz que eu vou ficar aqui dentro quietinho. Diz que eu saí. Não, irmão. Eu não posso mais mentir. Aleluia. Se perguntar, é terrível. Meu Deus, e agora? Né? Inveja. Ah, pastor, graças a Deus eu não tenho inveja. Escuta uma coisa sobre a inveja. Quando eles fazem um carro, eles fazem em série. Você pode ter. Todo mundo pode ter o mesmo carro. Então você olhar para o carro de alguém e dizer, eu quero um desse, isso não é inveja. Isso é desejo. Não tem problema. Você vê a casa de alguém lá e pedir, oh, se eu tenho a planta dela, eu queria fazer igual. Só vou mudar a cor. Não tem problema. O problema, o que se chama inveja, é quando você vê alguém ter alguma coisa e você fica se perguntando, como essa pessoa conseguiu isso? No mínimo roubou, porque eu trabalho a vida inteira e eu não alcanço isso. Isso é inveja. Aleluia. Questionar a vida dos outros. Às vezes nós estamos praticando a inveja e não sabemos. A imoralidade não sabemos. A mentira e não sabemos. Coisas pequenas. Aleluia. Tem alguns comportamentos nossos que tem que mudar rápido, antes que ele volte. Esses dias eu estava falando aqui, irmão. As pessoas têm vindo para a igreja por necessidade e têm ido por mundo por vontade. Presta atenção nisso, isso é forte. Nós deveríamos estar vindo na igreja por vontade e nunca ter a necessidade de ir para o mundo. Aleluia. Porque às vezes a gente tem um culto no sábado. Ah, sábado, pastor? Não, sábado não. Sábado tem que avisar para Jesus, não volta no sábado. Jesus volta domingo, volta segunda, fecha a semana, não me volta num sábado, porque muita gente vai perder a salvação. Não, irmão. Às vezes nós temos um plano de fazer alguma coisa num sábado. Vamos na pizzaria? Vamos. Que hora? Depois do culto. E ainda o camarada chega lá e diz, vou fechar. Nós gostaríamos de fechar. Não, você vai deixar aberto. Nós vamos acabar de comer. Sou teu cliente. Aleluia. Querido, constrói a tua vida em volta da cruz. Não deixa que a cruz construa um paredão em volta de você. E que você seja dependente o tempo todo de estar preso a ela por necessidade. Fique perto da cruz por vontade. João foi o único apóstolo, único a ficar perto da cruz até Jesus morrer. Todos os outros foram embora. Todo mundo saiu por medo. João ficou porque ele tinha vontade. Ele queria ver. Ele queria presenciar um momento. Ele queria ouvir cada palavra. Querido, você acha que é fácil ouvir as palavras de Jesus na cruz, com cavalos relinchando, soldados gritando e jogando, mulheres, as mulheres hebreias, as mulheres judias, quando alguém está morrendo ou quando alguém morre, elas jogam pó sobre suas cabeças e cantam um cântico lírio o tempo todo. Você acha que era fácil para João? Para João ouvir o que Jesus estava dizendo, ele teve que vir bem pertinho.
da cruz, bem pertinho do dedão do pé de Jesus ali, ó, ficar bem pertinho, ouvindo. Não tinha microfone, irmão. Você quer ouvir Jesus? Chega perto da cruz e para de ouvir o que está em volta. Nós estamos ouvindo os problemas, nós estamos ouvindo os enunciados, nós estamos ouvindo os gritos, nós estamos ouvindo a jogatina, e nós não estamos ouvindo Jesus, porque a gente está muito longe da cruz. Se aproxima da cruz para ouvir Ele. O que Ele diz é sussurro. Eu tenho que chegar bem perto da cruz, e todo o resto que está à minha volta. E se alguém tentar te distrair, diz: não, agora não, eu estou ouvindo Deus. Ele está falando comigo. Eu preciso ouvir o que Ele está dizendo. Aleluia. É assim que se chega perto. Sabe, isola as pessoas. Não, pastor, mas agora, aquela pessoa ali, eu fui falar com ela, não, agora eu estou. Ei, irmão, a minha família inteira, quando abre a porta do meu quarto e vê que eu estou ali em oração, eles fecham, ninguém chega e bum, fecha devagar. Ele está orando. Respeito. Cria um ambiente onde as pessoas te respeitam, onde as pessoas respeitam a tua fé, onde as pessoas respeitam o teu Cristo, aleluia. Não a tua religião, não a regra, o relacionamento, onde as pessoas olham para ti e dizem: ei, ele tem relacionamento íntimo com o Pai. Ele ora, a minha dor de cabeça passa. Ele ora, a minha tribulação vai embora, a minha angústia vai embora. Aleluia. Te aproxima da cruz, ouve Ele falar. Olha aqui, é muito importante que a gente saiba que Ele nos vê. Abra comigo aqui para a gente poder encerrar. Lucas capítulo 12, versículo 2. Deixa eu falar contigo aqui um pouquinho mais. Lucas 12, 2. Tem muita gente que olha para mim com aquela pergunta, né? Você vive o que prega? Irmão, ainda que eu não deva satisfação para ninguém da minha vida, graças a Deus, não é um fardo para mim, não é um peso para mim. É um peso de glória. Não é um peso de, né? Eu queria dizer um palavrão agora, mas não posso. Agora queria mentir agora, mas tem que me segurar agora. Não, irmão. Sossegado. Andar com Deus cria um estímulo diário. Você vai andando e à medida que você anda, você vai. Não é questão de costume, é questão de relacionamento. Você vai se apegando ao manto dele. Quando você vê, você já está debaixo dele. Você está sentindo o que ele sentiu, você está pensando como ele pensa, você está falando como ele fala, você está agindo como ele age, você está perdoando como ele perdoa, você está amando como ele ama, você está ignorando as pessoas que estão te maldizendo. Querido, não dá valor para tudo que te dizem. Sabe, o gigante ele fica maior quando você valoriza. Se você lê sobre as armaduras de Golias, você vai ver capacete com tantos ciclos de prata, lança com tantos ciclos, e vai contando, e aquela armadura vai ficando grande, lança enorme, capacete pesado, couraça pesada, porque vai valorizando. Mas quando Davi chega, ele diz: quem é que está gritando aí? Não, um gigante. Um gigante? Não, ainda hoje eu corto a cabeça dele e entrego ele para as aves. Ainda hoje. Esse incircunciso mexeu com a pessoa errada. Sabe, a maneira como nós vimos, as pessoas ficam falando de nós e a gente fica valorizando. A gente leva para casa, porque o fulano disse isso de mim, mas amanhã eu vou encontrar ele, eu quero olhar nos olhos. Irmão, que coisa mais fraca. Eu acho isso tão... As pessoas me trazem algumas coisas assim: pastor, fulano falou tal coisa de ti. Diga, mesmo, irmão, tem que orar por ele, né? E no outro dia, quando eu encontro a pessoa, eu digo: irmão, pode ser outro. Vai dizer: pastor, o senhor é falso? Não sou, querido, não está dentro de mim mais, não está dentro de mim.
Eu não consigo mais. Aleluia. Sabe, mas o fulano falou do senhor, eu vi o senhor lá abraçando ele. O que tem, irmão? Deixa ele, coitado. Tá com problema ele, tem que orar por ele, para ele parar com isso, né? Para ele me esquecer um pouco, né? Não é para orar pelos inimigos, pelos que vos maldizem, pelos que vos caluniam. Então vamos orar, irmão. Aleluia. Não valoriza. Sabe, um verdadeiro filho de Deus, ele não anda mais ferido, ele anda morto. Aleluia. Durante muito tempo nós fomos ensinados a perdoar. Chegou a hora de a gente ser ensinado a não se ofender. Aleluia. Esse é o princípio. Aquele que não se ofende é uma semente para a unidade. Uma semente para a unidade do corpo de Cristo. Amém? Olha aqui, bem rapidinho. Nada há encoberto. Lucas 12, 2. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos telhados. Sabe o que Jesus está dizendo? Que aqui na terra você pode até guardar segredos, você pode até achar que você está sozinho e que ele não está te vendo, você pode até achar que ele não está presente, mas no reino dele você dará conta de tudo que foi falado, você dará conta de tudo o que você murmurou, reclamou, falou, pensou. Não há nada oculto, irmão. Tudo aquilo que falamos. Eu sempre dei um conselho para as pessoas das congregações: não fala mal de pastor, irmão. Pastor, mas eu já vi o senhor tecendo. Ei, querido, nós temos uma propriedade para isso. Nós estamos no meio, nós estamos na vinha, nós estamos colhendo, aleluia. É diferente. Não fala mal. Pastor, eu fui lá naquela igreja e eu não gostei. E Cristo não gostou, muda de congregação. Mas não fala mal de pastor. Não leva juízo para dentro da tua casa. Quando nós somos ungidos, há uma palavra sobre nós: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aleluia. Por isso é muito importante você não tecer nada a respeito do pastor, a respeito da congregação, que é a casa de Deus, a respeito da igreja. Pastor, assim, eu não gostei ali. Fala comigo, não fala de mim, fala para mim. É importante. Sabe, eu já teve pessoas que chegou para mim no final do culto: pastor, eu tenho que falar com o senhor, que o senhor falou um negócio ali que eu não gostei. Não tem problema. A gente afinou o que tinha para afinar, e se abraçamos, e deu tudo certo, e todo mundo foi embora feliz. Mas não fala de mim, porque o juízo vai com você. Aleluia. Vai com você. Pastor, o senhor se acha tão especial, querido? Nós estamos lá embaixo, na ponta da pirâmide. A pirâmide está invertida, a ponta está para baixo. A gente está segurando, a gente está em oração, a gente está em jejum. Não é questão de ser especial, é questão de ter vindo para servir você. Aleluia. Então nós temos uma proteção. Então é muito raro que uma pessoa aponte o dedo para a igreja, para a congregação, ou para a linha pastoral, e não pague um preço. Aleluia. Quero deixar isso muito claro para você, porque às vezes a gente não sabe a gravidade disso. Te aproxima de Deus com a tua vida. Te aproxima de Deus. Não leva nada às escondidas. Não leva nada para um quarto achando que você está sozinho. Não fale de Deus, fale com Deus. Aleluia. Para que eu venha aqui falar para você e usar o nome dele, eu estou falando com ele, não dele. Aleluia. Então é muito importante que você tenha essa intimidade. Se aproxima mais de Deus. E tem uma coisa, para a gente terminar, já falei isso hoje, para a gente terminar de novo, então, vamos lá. Escute. Você gostaria de falar com Deus, ou você gostaria que Deus falasse com você? Que Deus falasse.
Então eu preciso que você fique. Como é que faz oração, pastor? Em secreto. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta após ti e ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Pastor, por que eu não posso falar? Não é que você não pode falar. Quando for para exaltar, adorar, engrandecer o nome dele, faz com a boca bem aberta e grita mesmo, porque o diabo odeia ouvir isso, aleluia. Agora, quando é para reclamar, sabe o que Jó falou quando todas as coisas aconteceram na vida dele? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Sabe por que sobreveio o que ele mais temia? Porque se você ler o capítulo 1, diz que Jó continuamente orava e dizia que estava orando pelos seus filhos, para que nenhum deles pecasse, porque talvez estivessem em união, bebendo, pecando. E quem é que estava do lado dele enquanto ele falava? Aí um dia Satanás vai na reunião dos filhos. Aí Deus oferece Jó para Satanás. Viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. 4 qualidades maravilhosas. Aí Satanás diz, mas toca em tudo quanto possui, para ver se não blasfema contra ti na tua face. Como é que o diabo sabia? Oração de reclamação. Adora em silêncio. Ora em silêncio. Adora falando e ora em silêncio. Deixa Deus falar contigo. Quando a gente entra em oração, a gente entra dizendo, Senhor, tens visto como é que foi meu dia terrível, Senhor, meu Deus, o meu trabalho, meu Deus, que angústia, Senhor, está me faltando dinheiro, Pai, estou com dor no meu estômago, Senhor, a minha vida lá em casa não está fácil, amém. Aí a gente abre a porta e sai do quarto. Deus diz, eu queria ter falado uma palavra, não deu. Entrou, reclamou e saiu, fechou a porta e me deixou sozinho. Não. Entra, senta e diz, Deus, fala comigo, Senhor. Tu conhece a minha vida. Tu tem visto os meus dias. Tu acompanha. Tu diz que tu estás comigo do meu levantar até o meu deitar. Que tu viu os meus ossos e eu ainda como substância informe no ventre da minha mãe. Que tu estarias comigo todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. Que tu não me deixaria órfão. Se há doença em mim, também há uma palavra que tu levasse sobre ti todas as nossas enfermidades. Pelos teus castigos, nós podemos ter paz. A vitória em mim, porque tu diz que eu sou mais que vencedor em Cristo. Não é na vida, é em ti que eu sou mais que vencedor. Tu diz que eu sou livre pela palavra que tu tem me dado. Se eu conhecer a verdade me libertará. Tu me deu tudo. Tu me deu a terra e dissesse, domina sobre todas as coisas. Tu deu a terra aos filhos dos homens. O que eu ainda posso querer? Qual seria hoje a tua oração? O que tu queres? Porque se tu pedir qualquer coisa, ele vai dizer, já te dei. Não, mas eu preciso de cura. Eu levei sobre mim as tuas enfermidades. Mas por que eu ainda estou doente? Porque você não crê. Marcos capítulo 15, versículo 15, 16 diz, aquele que crê, é 15 ou é 16? Lê Marcos aí. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. A tua condenação não vem pelo batismo.
vem pela falta de fé e de acreditar em Cristo. É impossível que uma pessoa que acredita em Jesus sofra aflições, a menos que ela esteja em pecado. Porque ele diz na palavra dele, ele diz assim que eis que os meus olhos não estão fechados, nem os meus ouvidos, eis que os meus ouvidos não estão fechados, nem a minha mão está encolhida, para que não possa vos atender, mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Eu preciso avaliar a minha vida. Sabe o que é nós termos um Deus na nossa frente, com a mão estendida e com os ouvidos abertos, com o rosto inclinado para nós, e a gente está tentando resolver e não está dando a menor importância para a presença dele? Continuamente a gente ainda quer ver no pastor o nosso Salvador. Não, aquele homem ali é o homem de Deus. Ei, querido, eu sou homem sujeito às mesmas paixões que você. Eu careço de oração. Amém? Que você possa experimentar uma vida com Deus. Aleluia! Quem recebe essa palavra, aplaude o Senhor, amém? Bem forte, aleluia! Glória a Deus, louvado seja o Senhor, amém?